O nome dela consta na lista do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil como apta para a vaga de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Eu não vou enrolar muito, eu vou logo lhe apresentar, porque ao longo da entrevista eu vou ler o seu extenso currículo que está aqui na minha mão. Doutora Natasha, seja muito bem-vinda ao Real Time e parabéns por constar nessa lista como a única amazonense a estar ali. Obrigado por ter atendido o convite. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho importante que nós do estado do Amazonas tenhamos conhecimento desse tipo de oportunidade, desse tipo de momento em que o Amazonas pode se tornar protagonista no âmbito federal. É isso mesmo. A doutora Natasha Desholminster, pronunciei corretamente? Quase. Muito bom. Obrigado. Ela é amazonense, graduada em Direito pela UFAM, especialista em Direito Processual Civil, também pela Universidade Federal do Amazonas, e especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul. É por isso que, com esse extenso currículo, ela poderá, quem sabe, se tornar ministra do TST. Para a senhora, não foi uma surpresa, a senhora me falava, porque se trata de uma necessidade do advogado ir lá e dizer, eu quero concorrer. Exatamente, né? É publicado um edital pelo Conselho Federal e o advogado que se sente apto a concorrer, ele vai e apresenta os documentos e se inscreve. Para mim, realmente foi uma surpresa verificar que eu sou a única amazonense concorrendo. Como eu disse, eu entendo que nós temos profissionais aqui de bastante vanguarda que nos representariam muito bem no Tribunal Superior do Trabalho. Mas realmente foi uma surpresa descobrir que eu fui a única inscrita. Dentro dessa lista, se eu não me engano, foi Abril que a OAB publicou? Foi Abril. Isso. Que a OAB publica, o Conselho, a OAB Nacional publica essa lista com o nome dos advogados que poderão... aí essa lista vai para dentro do Tribunal Superior do Trabalho. Num primeiro momento, o Conselho Federal se reúne no Pleno e os conselheiros de cada unidade da federação votam nos 6 candidatos, em 6 candidatos. Cada unidade vota em 6 candidatos. E assim, os 6 candidatos melhor votados compõem a lista sextupla que o Conselho Federal encaminha para o TST. De lá, o TST escolhe 3 candidatos e encaminha então para o Presidente da República. Esse passo de encaminhar para o Presidente da República, historicamente o presidente acata, né, essa lista. Naturalmente eles acostumavam a acatar. Tem sido meio estranho de um tempo para cá muitas coisas. Muitas coisas, Mas não vamos entrar nesse detalhe. A senhora possui proximidade com algumas figuras políticas, porque isso tem interferência, a gente sabe que tem. Então eu acho que é nesse momento que eu ser a única candidata do Amazonas me ajuda grandemente, né? Nós temos excelentes representantes no cenário nacional, o senador Omar Aziz, o senador Eduardo Braga. Então, no momento apropriado, se eu for vitoriosa nessa jornada, eu vou buscar o apoio deles, demonstrar para eles a importância de uma candidata do Amazonas ser escolhida para integrar o Tribunal Superior do Trabalho. Eu falo isso porque, e a sua estratégia é óbvio, muito bem acertada, mas eu falo isso porque quem está de olho nessa vaga que foi... Está em aberta desde outubro do ano passado, se eu não me engano, né? Com a aposentadoria do Emanuel. Com a aposentadoria do ministro Emanuel Pereira, né? Que deixou a corte em outubro de 2022. Tem muito interesse numa vaga como essa, do ponto de vista de figuras políticas. Uma delas é o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele tem o próprio advogado dele para assuntos trabalhistas integrando essa lista lá de Alagoas. Ele está concorrendo, né? Está concorrendo junto com a senhora. Junto comigo, é verdade. Então, essa conversa que a senhora poderá ter com os nossos representantes na bancada federal, e aí contando ainda mais com esses que têm mais proximidade com o presidente Lula, terão um efeito, acho que, diferente dos demais, né? Porque tem proximidade com o chefe do executivo. Eu acredito muito, né, no apoio dos nossos políticos, justamente porque eu sou a única candidata. Eu tenho um bom currículo aqui no estado do Amazonas, né? Então eu sou uma pessoa, eu sou bem conhecida dentro do meio. E eu acho
que sim, eu acho que me apoiar é uma atitude, é fácil de me apoiar, entendeu? Eu acredito que eu vou conseguir um bom Uma resultado. atitude necessária, né? Porque a gente está com uma... Agora, nós temos apenas num outro tribunal de instância superior, que é o STJ, que é o ministro Mauro Campbell. O ministro Mauro Campbell, exatamente. A senhora me lembrava mais cedo que no STJ também teve um amazonense antes dele. Mas no TST a gente ainda não teve, historicamente. Não, que eu tenha conhecimento, não, realmente. E não só isso, né? Eu acho importante ocupar essa vaga como uma candidata do Norte, da Zona Franca de Manaus, como eu já tive a oportunidade de dizer. Nós somos uma situação sui generis dentro do território nacional, mas eu acho que nós não somos respeitados como essa situação sui generis. Nós somos os guardiães da floresta amazônica, mas nós não somos apoiados por isso. Nós somos extremamente criticados pela Zona Franca de Manaus, mas ela é uma fonte inesgotável de riqueza. Inclusive para o resto do Brasil. Inclusive para o resto do Brasil, né? Então, eu entendo que nós precisamos ter esse protagonismo na esfera federal. Eu entendo que um advogado local, um advogado do Norte, que esteja familiarizado com essas situações da Zona Franca de Manaus, que entenda a dificuldade do que é morar no Amazonas, do que é trabalhar no Amazonas, do que é empreender, do que é ser empregado no Amazonas, essa pessoa tem que estar lá para dar voz a esse tipo de situação, entendeu? É a questão da peculiaridade, né? A gente tem aqui coisas, detalhes da nossa rotina, que em outras regiões não existem. Não existem ou não são entendidas. Não são entendidas. Né? Então, eu acredito que é o momento. Não é por mim, não é pelo... Claro, eu sou candidata e tenho interesse. Mas eu entendo que qualquer um que se prontificasse a ocupar essa vaga, ele deveria também ter esse compromisso dele defender o estado do Amazonas, dele defender a particularidade do que é viver aqui. Né? E levar para um tribunal superior, para os pares também, esse entendimento, essa necessidade de um olhar diferente, né? Porque quebrar um pouco o preconceito. Né? E tem, né? A gente falava mais cedo, antes de a gente começar a gravar, sobre esse complexo de inferioridade que naturalmente o brasileiro parece que tem. Isso. E o amazonense um pouco mais ainda em alguns aspectos, né? Teve um termo que eu não usei nessa entrevista, que como é que você se sente como amazonense em ser estar concorrendo a uma vaga? Acho que não há necessidade, porque a senhora é competente como qualquer outra pessoa que existe no restante do país. Eu diria assim, eu acho que... Embora as peculiaridades que a gente mencionava mais cedo. Isso, né? Eu entendo que os candidatos, eles são muito bons, eles têm um excelente currículo, eu acho que eles têm uma vida acadêmica de bastante projeção, mas eu realmente advogo a minha causa te dizendo assim, são 32 anos que eu advogo, que eu trabalho na Justiça do Trabalho como advogada, então eu entendo que eu tenha hoje uma bagagem, uma competência, que eu possa trazer para o Tribunal Superior a minha contribuição, para que a gente possa também respeitar a posição de um advogado quando ele está dentro do processo, porque isso também é uma luta. A gente tem a luta do advogado dentro do sistema judiciário, a gente tem a luta da mulher dentro do sistema judiciário, e então essas situações elas precisam se tornar protagonistas. Nós estamos tendo uma revolução na nossa sociedade, eu acho que esse é o momento. Isso que a senhora fala é muito interessante a visão, é uma vaga destinada à OAB, à OAB, e isso tem um fundamento importantíssimo, como qualquer outro tribunal que também cumpre essa mesma, os tribunais que cumprem essa tradição de conceder uma vaga a um advogado, porque a visão é outra, né? A visão quando você consegue ser ministro por uma indicação, por carreira ou por uma indicação política é uma coisa, mas quando você vem dali, do dia a dia, do suor de um tribunal, a visão para julgar, a visão para ter um entendimento de uma causa jurídica, ela é diferente. Com certeza. Porque assim, é ilusório você pensar que um membro do Poder Judiciário, né, o que tem o poder de decisão, que ele não tenha uma bagagem interna que vai influenciar no seu julgamento. Isso não só é normal, como é esperado. Claro. Né? Mas eu entendo que quando nós
juntamos pessoas de outros lugares, né, de fala. Então, eu tenho como enriquecer o diálogo e a prestação jurisdicional. Aí eu só não tenho os juízes de carreira que progrediram e chegaram ao TST como ministros, mas eu tenho também aquele que representa o Ministério Público e eu tenho também aquele que representa a OAB. Vai atender favores da classe dos advogados? Não é isso, mas eu tenho a oportunidade de lançar um novo olhar, de lançar a minha experiência como advogada e poder então enriquecer o diálogo, poder enriquecer a prestação, a própria prestação. Essa é a ideia. Doutora Natasha, eu trouxe um dado aqui que é com relação aos números que hoje de processos que estão no Tribunal do Trabalho. E o que diz, né? E são dados atualizados do próprio TST. Aquela tradicional fila que a gente menciona desde a esfera estadual subindo para as instâncias superiores. No começo de 2022, a Justiça do Trabalho contava com um saldo de 1.950.000 processos a serem solucionados. No decorrer daquele ano, esse saldo foi somado aos 3.161.000 processos recebidos, sendo 2.808.000 deles ali de novos casos. Falando de números, mas esses números refletem decisões que atingem pessoas, empresas. O que a senhora tem de visão sobre esses números do ponto de vista a poder contribuir para a diminuição, para a celeridade de resolução de processos? Eu sempre tenho muito medo das estatísticas e dos números, né? Porque elas, na realidade, não representam muito a realidade. Então, se você fizer um comparando da Justiça do Trabalho com os outros poderes judiciários, você vai perceber que a Justiça do Trabalho ela não tem um acréscimo assim tão importante, mas nesse momento, né, no momento que é tirada essa fotografia, eu talvez tenha alguns palpites do porquê esse aumento exponencial, tá? E num segundo momento, eu precisaria te dizer que é uma das justiças mais céleres hoje no território nacional. Então, assim, ela é uma justiça em que o modelo foi criado de uma tal forma que o processo não para. O processo ele se movimenta independente da vontade dos integrantes daquela tríade, né? Juiz, réu e reclamada e reclamante, tá? E também é preciso dizer que a Justiça do Trabalho ela traz uma importante contribuição para a União Federal, porque ela é um dos órgãos judiciários que mais traz tributos para dentro dos cofres públicos. Porque quando ela profere uma decisão, essa decisão automaticamente gera efeitos para o INSS. Então, quando o empregador paga o empregado, ele paga também o INSS. Então, ele traz um bom proveito, né? O que aconteceu? Com a reforma trabalhista de 2017, em que houve um primeiro desenho de que haveria uma dificuldade na gratuidade da justiça, e claro, coincidiu com a pandemia, logo né? Depois, né? Então, nós estávamos assim com um quadro bastante aterrador. Então, o que a gente percebeu é que houve um freio, não só dos advogados, mas até de uma maneira prudente, para entender mais ou menos como é que o tribunal se posicionaria com essa mudança legislativa, mas também dos próprios clientes que vão buscar aquele advogado. Eles também começaram a ficar com medo de propor uma ação e ser obrigado a pagar custas porque demandaram e não tinham razão ou demandaram e arquivaram o processo, né? Então, por conta disso, nós tivemos uma diminuição significativa de processos distribuídos. É claro que a pandemia só fez agravar essa situação. Depois disso, eu te diria que a gente tem um acréscimo muito grande da situação da Covid. Nós tivemos muitos trabalhadores que morreram pela Covid em situações de trabalho. Isso está sendo discutido também no Poder Judiciário. Mas, assim, para ser pragmática, né, e responder a sua pergunta, eu entendo, como eu disse, eu entendo que o Poder Judiciário Trabalhista ele é um poder célere. Eu entendo que nos últimos anos se tem criado mecanismos, eles não são eficientes, assim, eles não são, eu diria, eles não são, eu como advogada, né? Não são totalmente justos, porque eu tenho dificuldade de subir um recurso para o TST, já que agora eu tenho
pré-requisitos para que o meu recurso seja conhecido pelo TST, como a transcendência e outros pormenores que são avaliados antes de se adentrar ao mérito da minha questão. É nitidamente processual. É nitidamente processual, né? Mas extremamente subjetivo. Sim. Né? Esse é o problema. Que acaba, de uma forma ou outra, os justos pagam pelos pecadores, né? Às vezes o teu processo ele é um excelente processo, você tem o direito na mão, mas você não consegue ultrapassar aquele obstáculo processual, porque você está dependendo de uma interpretação subjetiva, né? Isso na sua, eu vou apimentar um pouquinho aqui no seu olhar como operadora do direito, isso vai de encontro a uma coisa que diz lá na Constituição, o acesso à justiça está dificultado? A questão não é bem o acesso à justiça está dificultado, porque quando eu e você vamos até o tribunal e ajuizamos a nossa reclamação trabalhista, o nosso direito de reclamar... Garantiu. Ele está garantido. Mas na esfera superior. Mas aí, quando eu vou para o Superior Tribunal do Trabalho, para o TST, ali eu já não vou mais fazer uma reavaliação de prova, né? Eu estarei discutindo se houve ofensa à lei ou se houve uma decisão que não se coaduna com outras decisões de tribunais sobre um determinado tema. É o revisor, né? É um revisor, né? Então é um tribunal de exceção. Aí eu diria que sim, ou eu coloco requisitos que devam ser pré-apreciados, ou eu vou tornar a vida do Tribunal Superior um buraco negro em que os processos caem e nunca mais vão sair, porque o ministro não tem como atender. Ele não vai conseguir atender a demanda, porque, veja, se eu entrei aqui no primeiro grau e eu não fiquei satisfeita, e eu fui para o segundo grau e eu não fiquei satisfeita, é claro que eu vou para o terceiro grau. Então, você imagina se desde o primeiro momento até o fim, eu tenho o mesmo volume de processos sendo discutidos, pelas mais variadas razões. Eu vou inviabilizar o trabalho do TST. Né? Eu tenho 22 unidades da federação e essas 22 unidades da federação abastecem as discussões do TST. Se eu não tiver um crivo, eu vou tornar a vida deles impossível. Né? Então, eu poderia até dizer que há uma dificuldade do acesso à justiça, mas eu talvez te responderia que possa-se ter um outro olhar, um olhar um pouquinho mais subjetivo. Objetivo, né? Para mim, para minha causa, brincadeira. Mas assim, a gente tem que entender que nós somos humanos, que trabalham de um lado e do outro e que isso acontece, né? E com a graça de Deus, realmente as matérias que vão para o TST, elas, dependendo da sua gravidade, elas são observadas, entendeu? O que a gente não consegue levar lá para cima é aquele inconformismo, né? Aquela vontade de lutar sempre, entendeu? Claro. Né? Mas assim, eu entendo que a gente consiga diminuir o número de processos em trâmite no Poder Judiciário se a gente privilegiar a negociação, a mediação, né? Muita coisa seria solucionada. Muita coisa seria solucionada. Se eu conseguisse sentar numa mesa e você vê que os tribunais fazem um trabalho muito forte nesse sentido, para que eu consiga resolver em mesa um processo fazendo um acordo. O pior acordo ainda é o melhor acordo, porque uma decisão judicial, ela é uma incógnita, né? Eu nunca sei o que pode acontecer. E custosa. É isso mesmo. Também. Doutora Natasha, eu quero lhe agradecer por ter vindo aqui ao Real Time 1. Obrigado, eu desejo boa sorte. Quero, na próxima oportunidade, antes de finalizar, tem algum prazo para que todo esse processo se encerre e a gente consiga saber dessa lista tríplice que vai para o presidente? Como é que só para a gente finalizar, esses prazos ocorrem? Assim, agora em outubro, a gente tem a escolha do TRT da 8ª região e do TRF da 1ª região também, que são 2 listas que estão correndo ali. Então, o Conselho Federal está concentrado nesses 2. Em novembro, nós temos o Congresso Nacional de Advocacia lá em Belo Horizonte. Então, a previsão dessa escolha é para dezembro. Então, em dezembro, eu quero trazer a senhora aqui. Eu quero te dar essa notícia. Com certeza. Com muita sorte, a senhora chama a senhora já de ministra aqui. Muito obrigada. Eu que lhe agradeço. Obrigado mesmo por ter vindo ao Real Time 1. Desejo boa sorte nessa caminhada. E, como eu disse, vai ser um prazer olhar para Brasília e ter uma amazonense
E tenha certeza que, estando lá, as portas estarão sempre abertas. A gente precisa sempre ouvir a sociedade. Obrigado mesmo, obrigado, boa sorte. E a você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista. Fique à vontade, compartilhe mesmo. E siga-nos em nosso canal no YouTube, é o RT1 Play. Até uma próxima oportunidade.